Irmãos, vamos abrir o livro de Mateus, capítulo 24. Apenas o verso 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Você repete comigo? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Vamos orar? Senhor Deus, nós vamos agora começar a estudar a Tua Palavra, Senhor. Não podemos fazer isso sem a Tua ajuda, ó Pai. Não podemos compreender sem que o Senhor ilumine a nossa mente. Por isso nós Te suplicamos, Espírito de Deus, o Senhor que está conosco nesse lugar, e mais, o Senhor que habita no profundo do nosso ser, que através dessa palavra tem nos resgatado de um mundo tão enganador, que o Senhor nos clareia a mente, para compreendermos um pouco mais nessa noite, porque, ó Deus, através do ouvir a Tua Palavra, a nossa convicção cristã vai se estruturando cada vez mais, e o nosso caminhar na Tua presença vai sendo aperfeiçoado. Então, para a glória do Seu próprio nome, fala conosco nesta hora, abençoa-nos com a Tua Palavra, nós Te pedimos, em nome de Jesus, amém. Por favor, senta no seu lugar. Da última vez que estivemos juntos, eu comecei a trabalhar esse tema, essa reflexão sobre qual que é o espírito ao qual nós pertencemos. Nós usamos primeiro aquela experiência que Jesus Cristo vai para Jerusalém, precisa passar por Jericó, envia os seus discípulos, e então quando os moradores da cidade de Samaria, melhor dizendo, eles rejeitam hospedar Jesus Cristo, receber Jesus Cristo, os discípulos ficam muito revoltados e querem autorização de Jesus para orar e pedir a Deus que descesse fogo do céu para que eles fossem mortos. Então Jesus os impressiona com uma repreensão e uma pergunta sobre a qual nós também vamos refletir nessa noite. Ele fala com eles assim: vocês ainda não sabem de que espírito sois. E quando ele fala isso, ele não está falando de Espírito Santo ou espíritos malignos, não. Ele está falando de disposição de mente. Vocês ainda não sabem de que disposição de mente vocês são. Qual que é a motivação que predomina na sua mente, na sua alma, no seu coração. Qual que é o sentido da sua moralidade, da sua ética. Você ainda não definiu isso. Então, nós vamos avançar um pouquinho nesse tema, pegando justamente esse texto, que também está num dos grandes discursos do nosso Senhor. Esse é o discurso onde Ele vai falar sobre as coisas que vão acontecer na terra no fim do mundo, naquilo que a Bíblia chama de o fim do mundo, aquilo que Jesus chamou de o fim do mundo, que é justamente a conclusão dessa história da humanidade que Deus criou. E então Jesus vai dar muitas orientações e revelações aqui nesse discurso, e esse ponto que nós pegamos, é importante nós refletirmos aqui nessa noite, porque nós queremos justamente identificar qual é o espírito do reino, a motivação do reino, qual é a disposição de mente do reino de Deus. Porque enquanto nós não soubermos isso, nós podemos estar desconectados dele, nós podemos estar desalinhados dele. A maneira como a gente vê a vida, vê as situações, vê as pessoas, vê as possibilidades, elas vão estar mais influenciadas pela mentalidade mundana do que pela mentalidade do reino. E isso é sério. E a gente, por não perceber isso, vai deixar a coisa ir acontecendo nas nossas motivações, nas nossas intenções e, por fim, no nosso comportamento. E, no final das contas, nós vamos estar totalmente fora da visão do reino. Nós vamos viver uma vida fora do espírito do reino, daquilo que é o que predomina na finalidade do reino, no modo de as coisas acontecerem na ótica do reino de Deus. Porque nós não estamos apenas dentro de uma nova religião, nós estamos agora dentro do reino de Deus. E há uma cultura nesse reino, e há um modo de pensar nesse reino, e há uma motivação que predomina nesse reino. E você sabe que
Nosso foco precisa ser o desenvolvimento da nossa vida espiritual. E ele é justamente o que vai nos fazer avançar no processo da santidade. E a santidade faz parte da cultura do reino. A santidade é a vitória sobre o pecado. A santidade é quando vai se estabelecendo a nossa vitória sobre os nossos próprios pecados. A minha santidade não é limpar os pecados do mundo inteiro. A minha santidade é eu dar jeito nos meus pecados, nas coisas que tentam essa pessoa que sou eu. A minha santidade é minha responsabilidade, não é responsabilidade da minha denominação. A minha santidade é minha responsabilidade. Amém, irmãos? A minha santidade é a minha vitória pessoal sobre os meus pecados, sobre os pecados que tentam essa pessoa que sou eu. Pode ter pecado para todo canto que eu olhar, toda hora que eu abrir meu olho nessa terra, mas não são aqueles pecados a minha responsabilidade. A minha responsabilidade são os meus pecados, e eu os tenho. Quem mais além de mim? Pois é, os nossos pecados são nossa responsabilidade, e a vitória sobre eles não tem outro nome senão santidade. E a santidade é justamente a cultura do reino. E se é a cultura do reino, é nisso que o Espírito Santo trabalha. É para isso que o Espírito Santo conduz a igreja, a noiva do Cordeiro. Ele não trabalha num outro ritmo ou numa outra perspectiva. A finalidade dele é implantar a moralidade do reino na vida daqueles que pertencem ao reino de Deus. E isso tem a ver com vitória sobre o pecado. E não existe vitória sobre o pecado sem um comprometimento sério, disciplinado de uma vida em santidade. Isso muito particularmente, muito pessoalmente, muito individualmente falando. Porque, diz o texto sagrado, cada um dará conta de si mesmo a Deus. E hoje nós vamos ver esse tema que o Senhor levanta aqui, para a gente entender que uma das ferramentas mais importantes para me favorecer na minha santidade, que é a minha vitória sobre os meus pecados, uma das ferramentas mais importantes, e que o Espírito Santo abra a nossa mente para enxergarmos isso nessa noite, é uma das coisas que mais caracteriza o reino, é o amor. O amor é uma das principais ferramentas que o Espírito Santo vai usar na minha vida para me conceder essa vitória sobre os meus pecados. Então, quando nós estamos estudando esse texto, Jesus Cristo fala, só essa porção do sermão que nós pegamos, ele fala de uma coisa que vai acontecer no fim do mundo. Ele vai dizer, vão multiplicar-se as iniquidades, vai haver uma multiplicação da iniquidade. Iniquidade, o que vem a ser isso? Se você fosse ler as palavras de João na sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 4, você veria que João identifica muito claramente. Ele diz que iniquidade é pecado. Então você escuta uma palavra que nós não temos muito costume de escutar, então pode parecer meio sem sentido. Jesus fala no final do mundo, vai se multiplicar a iniquidade. Isso não pesa, porque eu não estou nem sabendo o que vem a ser iniquidade. Mas a Bíblia explica-se a si mesma. Então, no outro texto, o apóstolo João vem traduzir isso de uma forma mais simples para eu entender. Ele diz assim, qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque pecado é iniquidade. Então, fica muito claro que Jesus Cristo está falando que uma das coisas que vai caracterizar a vida na terra no fim do mundo é a multiplicação da capacidade humana de praticar pecado. Essa facilidade de ir alargando as suas possibilidades, diversificando cada vez mais o seu potencial de errar, de falhar, de pecar. E isso por conta exatamente de não se sujeitar a Deus, a buscar o conhecimento de Deus. Quanto mais perto do fim, menos interessados em saber a verdade sobre Deus os homens serão. É o que Jesus Cristo e a palavra de Deus nos ensina. Quanto mais caminhar para o fim dessa história, menos dispostos os homens estarão a ser informados e ensinados e instruídos a respeito do verdadeiro Deus. Então, desconsiderando a existência de Deus, o ser humano tira de sobre si esse conceito de que precisa ter temor de Deus, reverência para com Deus, obedecer a Deus, joga-se isso tudo por terra. E então o ser humano, a sociedade se enxerga livre desse conceito de pecado. E parece que então pecado é um problema só de gente religiosa. Parece então que pecado é um assunto que só faz parte da realidade de gente religiosa. Nós,
especialmente. Então, isso é o nosso drama. A questão da realidade do pecado, do combate ao pecado, da derrota para o pecado, ou da vitória sobre o pecado, parece que isso só tem a ver com a minha realidade e a sua, porque nós somos evangélicos. Porque nós assumimos a Bíblia como a regra de fé e vida para a nossa existência nessa terra. Mas, na verdade, quer os homens creiam ou não, Deus existe. Quer os homens saibam ou estejam interessados em saber ou não, Deus estabeleceu mandamentos pelos quais o homem deve viver a vida que Deus lhe concedeu nessa terra. Quer os homens acreditem ou não, todos estarão um dia diante do Criador e prestarão contas de si mesmo diante dele. E receberão o justo juízo pela vida que viveram na face da terra. Então, sábios são aqueles que, enquanto é tempo, estão se dedicando para conhecer o Criador e os seus mandamentos e procurando viver de conformidade com eles. Por conta daqueles que, infelizmente, são maioria na face da terra e teimosamente não querem a vida conforme Deus estabeleceu que ela deve ser vivida, então eles estão cada vez mais abertos e receptivos a modalidades novas de pecar, de errar, de extravasar, extrapolar, de ir além dos limites que já chegaram, sempre inventando uma nova forma, uma nova maneira, buscando uma nova sensação, uma nova completude, uma plenitude, essa sede que nunca é saciada, uma liberdade que quase que os sufoca, mas eles vão em busca de mais e nunca se satisfazem. E aí parece que hoje em dia nada mais escandaliza ninguém. Tudo é permitido, tudo é possível, tudo é aceito, porque o que importa é o homem, que o homem fique bem, o homem esteja feliz e que o ser humano ele se sinta realizado, não tem peso na consciência, porque não se presta conta de nada para ninguém e não tem vida depois que morreu, acabou, então enquanto está vivo tem que aproveitar mesmo, porque deu o último suspiro, acabou, não vai haver prestação de conta, não tem que aparecer diante de Criador nenhum, porque não existe Criador nenhum. Parece tão confortável pensar assim, né? Mas é a maior das manifestações de insensatez que a mente pensante que Deus deu para o homem pode concluir. Porque as evidências da existência do Todo-Poderoso estão diante dos nossos olhos o tempo todo. Nós podemos ver e confiar que Deus que nós servimos, Ele é verdadeiro, Ele é poderoso, Ele é o Criador e Ele é o sustentador de todas as coisas. Então Jesus está dizendo que aquela pessoa no fim do mundo, no tempo do fim do mundo, que estiver cada vez mais se entregando ao pecado, ela está então enquadrada nessa profecia que o Senhor está apresentando. E ele fala de uma coisa muito triste que acontece por conta desse aumento da aceitação da consciência humana para a prática do erro. Ele fala, isso vai provocar a diminuição do amor. O aumento da iniquidade reduz o potencial do ser humano de amar. Amar primeiramente a Deus e amar o seu próximo. E eu quero fixar esse próximo hoje. Na próxima nós vamos fixar então no semelhante de um modo geral. Mas eu quero fixar o próximo da nossa mensagem de hoje nesse círculo mais próximo de nós, que é a nossa família. Então Jesus está dizendo, o aumento do nosso potencial de errar, essa elasticidade da consciência, sabe? Essa flexibilidade da consciência, que já não envergonha mais com isso aqui, já não se constrange mais com aquilo ali, que fica de boa, fica bem, fica tranquilo, fazendo aquilo outro. Isso vai fazendo com que o ser humano nos dias de hoje, ele vai se permitindo tantas outras coisas, e de repente começa a perceber que pessoas que lhe são tão queridas, tão amadas, elas vão sendo distanciadas de si mesmo por causa dessas coisas que agora conseguem atrair o seu coração, conseguem atrair o seu desejo, conseguem exercer sobre essa pessoa um tal fascínio que essa pessoa já desconsidera até o sofrimento que está causando no outro. Você veja bem o que é família. Família é alguma coisa muito especial para o nosso coração.
Deus em primeiro lugar, obviamente. Quando nós somos alcançados por Deus, nós vamos sendo alcançados pelo amor que Ele tem por nós. E como isso toca a nossa alma? Eu queria que você recordasse o começo da sua experiência com Deus, da sua conversão. Nós ouvimos o Evangelho e nós ficamos tão constrangidos de saber que, nossa, Ele me conhece, Ele me ama, Ele sabe dos meus defeitos, das minhas imperfeições, mas Ele me chama, Ele me valoriza, Ele quer cuidar de mim, Ele tem um propósito para a minha vida. E naquele momento foi uma revelação de Deus tão maravilhosa. Talvez eu estou descrevendo para você uma coisa que aconteceu há tanto tempo na sua vida de cristão, que essa sensação se diluiu ao longo do tempo, mas eu queria que você resgatasse isso na sua memória. Meu Deus, como foi emocionante saber que Deus me ama. Lembra daquele tempo da sua descoberta dessa verdade? Até então, nós tínhamos fé em Deus, mas era uma fé assim, ela era tão teórica, tão impessoal. Só que de repente, quando chegou o tempo da visitação de Deus para a nossa salvação, foi maravilhoso demais, foi impactante demais, a gente ficou paralisado diante dessa descoberta. O Todo-Poderoso me conhece. Ele olha das mansões celestiais, vê esses bilhões de pessoas aqui embaixo, e Ele me conhece, sabe a nossa história de vida, e Ele fala isso através da boca dos pregadores, através do texto bíblico, mas não somente, Ele começa a andar junto de mim, Ele começa a andar junto de você, e começam a acontecer algumas coisas que vão fazendo a gente perceber, nossa, Ele está aqui. De verdade, o Emanuel, o Deus conosco, é o Deus comigo. Ele está comigo, Ele está na minha situação. Eu falei sobre isso com Ele em oração. Foi uma oração silenciosa, só de pensamento. E eu falei com Ele e Ele está me dando respostas aqui. Realmente é tremendo, é maravilhoso. E isso tocou profundamente o nosso coração. Lembra disso? Lembra dessa fase que nós ficamos tão enamorados do nosso Deus, que nós ficamos tão empolgados, tão entusiasmados, que o melhor de nós era para Ele. Com que satisfação nós nos preparávamos para ir à igreja, com que prazer nos ajoelhávamos para orar, com que alegria pegávamos a Bíblia para estudar, porque nós estávamos assim, tocados, impactados com essa oportunidade, e nós ficávamos pensando, por que eu não vim antes, meu Pai? Por que eu não aceitei antes? Por que eu não me converti antes? Foi assim ou não foi? Porque é assim que Deus quer ser servido, com o coração que ama Ele, mas que o ama tão fortemente, que esse amor de verdade, coloque Ele em primeiro lugar na nossa vida. É assim que Ele quer que nós nos relacionemos com Ele, com temor, com reverência, com adoração, com dedicação, mas tudo isso por causa do amor. Porque de verdade nós amamos a Ele. Ele quer que seja assim. Você vê que lá no livro de Provérbios, através de Salomão, ele fala, filho meu, me dá teu coração. Que quando ele fala coração, ele não está falando desse músculo que bombeia o sangue. Ele está falando do centro dos nossos sentimentos, das nossas emoções e da nossa vontade. Ele diz, goste de mim, se aproxime de mim por amor, tenha prazer em mim, tenha prazer na minha presença na sua vida. Lá através de Moisés, ele entrega a lei, ele diz, amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. Ame a Ele com tudo que você tem, com tudo que você é. Deus quer ser servido por nós sim, mas por amor. Com amor. Que o amor seja o que predomina na nossa vida, em tudo que nós fizermos para Ele, na presença dEle. Que o amor para com Deus, Ele domine a nossa alma de uma tal forma que nós olhemos para nós mesmos e digamos, quão privilegiado eu sou por essa visitação que despertou o meu coração para Ele. E hoje eu amo a Ele mais do que eu amo qualquer coisa. Eu amo a Ele mais do que eu amo a minha própria vida. Eu amo a Ele mais do que amo as bênçãos que Ele me dá. O amor é a coisa mais importante na vida do crente, porque é pelo amor que nós vamos pagar o preço que tivermos que pagar, para um dia ficarmos eternamente com Ele na glória.
E nós precisamos amar pessoas. Nós temos que amar todos os nossos semelhantes. Mas como eu te disse, nós vamos focar na nossa família hoje. Tem gente que está casada aqui hoje. Tem gente que já esteve, não está mais. Mas tem gente aqui hoje que está casada. Tem o seu marido, tem a sua esposa. O que fez com que essa pessoa ocupasse esse lugar na nossa vida? O que colocou essa pessoa nessa posição na nossa vida? Haviam tantos homens e haviam tantas mulheres, mas teve uma pessoa que nós demos a ela esse direito. Nós demos a essa pessoa esse direito de entrar para a nossa vida nessa posição que é diferenciada. Nós demos a essa pessoa esse privilégio de entrar na nossa vida numa posição a qual ela vai permanecer até o fim dos nossos dias, segundo o ensinamento bíblico. Nós deixamos, convidamos ou aceitamos o convite para nos tornarmos o cônjuge dessa pessoa, sabendo que esse era um relacionamento vitalício, era para o resto da vida. Por que nós fizemos isso? Por amor. Foi por amor que a gente casou, foi ou não foi? Foi por amor que eu me casei com meu marido. Foi por amor que ele se casou comigo. Foi por amor que você se casou. Foi por amor que nós nos casamos. É o amor que justifica uma decisão dessa, me unir a uma pessoa, para me tornar um com essa pessoa, para viver debaixo do mesmo teto, para compartilhar o dia a dia, para compartilhar as experiências, para seguir meses afora, anos afora, a vida inteira. O amor que fez isso começar. Foi o amor que deu origem a essa história. E esse amor não pode acabar. Esse amor precisa continuar. Porque é um relacionamento e um compromisso vitalício. Então o amor tem que ser vitalício também. Ele tem que durar para o resto da vida, porque esse casamento vai durar até o fim da vida. Nós temos amor pelos filhos. Nós temos um amor que é diferenciado. Quando nós temos os nossos filhos, nós descobrimos uma expressão de amor que a gente nem sabia que era capaz de ter. Mas isso é inaugurado na nossa alma, isso é destravado na nossa alma quando nós geramos o nosso primeiro filho. E nós amamos nossos filhos, vamos amá-los até o último dia da nossa vida. Nós vamos amá-los mesmo quando eles não merecerem ser amados por nós. Nós vamos amá-los mesmo quando eles forem rebeldes a nós. Nós vamos amá-los mesmo quando eles nos abandonarem. Nós vamos amá-los em qualquer situação. Podemos não concordar com os erros deles e não devemos mesmo concordar. Podemos às vezes ter que pegar no pé deles e devemos mesmo pegar se for o caso. Mas sempre vamos amar os nossos filhos. Agora, você já viu o amor dos filhos? Os filhos começam a vida amando os pais, amando de maneira diferenciada também. Os filhos, quando são pequeninos ainda, o amor deles pelos pais é um amor assim tocante. Do tipo assim, que a criança sai pela rua do bairro e se ela vê uma florzinha ali no passeio, ela arranca aquela florzinha, uma florzinha nem tão bonita tá, nem cheiro tem, mas chega em casa e entrega para a mãe, não é? Que gesto singelo, mas é o que é a expressão do amor. O filho vai lá, a filha vai lá, faz um carinho na mãe, faz o carinho no pai, espontaneamente, um carinho assim que não foi cobrado, não foi comprado de maneira alguma. A criança é maravilhosamente expressiva, que é amor delicioso, o amor dos filhos, pequenininhos ainda, toca o coração da gente, só que eles vão crescendo e vai chegando uma certa idade, eles se distanciam um pouco, e nós precisamos estudar essa palavra nessa noite, para que o Espírito Santo cure nossos corações aqui agora, e o amor seja novamente a lei que governa os nossos relacionamentos. Primeiro o nosso relacionamento com Deus, depois o nosso relacionamento dentro da nossa casa. Porque o Senhor Jesus está dando uma declaração que é um aviso. Ele não está falando que pode acontecer ou não pode acontecer, está anunciando, vai acontecer. Mas o que ele está dizendo aqui é tão revelador e pode me ajudar e pode te ajudar a pelo menos nós escaparmos dessa situação. Ele disse assim, o amor vai esfriar. O amor dos servos de Deus para com Deus vai acabar esfriando. O amor dos cônjuges vai acabar esfriando. E o amor dos filhos para com os pais vai acabar esfriando. Senhor, isso é irreversível, isso é impossível de ser evitado. O que vai causar isso, Senhor? O que causa o esfriamento do amor, meus filhos, é o aumento do pecado na vida da pessoa. É a pessoa escolher o pecado. Quando ela escolhe o pecado, ela resolve sacrificar o amor.
Ela escolhe sacrificar o amor para com Deus e ela escolhe sacrificar o amor pela sua família. Quando ela cede ao pecado, quando na vida dela não está acontecendo a santidade, ou seja, ela não está vencendo os seus próprios pecados, os seus próprios pecados lhe estão vencendo. O que significa isso? Significa que agora ela está se liberando geral, está podendo fazer um monte de coisa às quais ela não consegue resistir. Ela não está resistindo, então essas coisas lhe estão vencendo. Mas não é só isso. Essas coisas também estão lhe distanciando de Deus, do seu cônjuge e dos seus filhos ou dos seus pais. Porque o pecado é a maior tragédia na vida do ser humano. O pecado tem consequências para todos os lados. O pecado é alguma coisa tão nociva e tão perigosa, que a palavra de Deus o tempo todo está batendo nessa tecla. Você precisa cuidar disso na sua vida. Você precisa resolver isso na sua vida. Você precisa ter uma política definida a esse respeito na sua vida. Uma estratégia objetiva e eficiente para lidar com isso na sua vida. O Senhor Jesus fala assim, no final o amor vai diminuir, por quê? Por causa dessa concessão que se vai fazendo. Quando a gente começa o nosso relacionamento com Deus, estamos no primeiro amor, nada é difícil para nós. Nada é difícil, nada é sacrifício. Tudo é feito com tanto prazer. Nós temos pressa que o dia acabe, para chegar logo o momento de podermos deixar todos os afazeres e ir para a casa do nosso Deus, e ouvir as ministrações, e participar da adoração, e oferecer nossas orações, porque nós amamos a Ele. Aquele é o grande amor que deveria estar todo o tempo na nossa vida cristã. Quando nós começamos o nosso relacionamento conjugal, o nosso casamento, nossa, que maravilha! Aquele sentimento, aquele prazer, aquela satisfação de estar casado com a pessoa que a gente ama, de ter realizado o sonho que era casar com essa pessoa, a pessoa que domina o nosso sentimento, o nosso coração. Aí a gente saía para a rua para trabalhar ou para estudar. E deixávamos no local de trabalho o cônjuge, ou na escola o cônjuge, ou em casa o cônjuge, e, enfim, um ia para um lado, outro ia para o outro. Mas ainda que assim fosse, nós tínhamos o sentimento, a sensação de que era como se aquela pessoa estivesse ali do nosso lado. Não, não está, de verdade não está, mas para nós era como se estivesse. Nós tínhamos por aquela pessoa o tanto respeito na ausência quanto na presença. O amor fazia isso conosco. O amor era uma coisa tão maravilhosa no início da vida conjugal, que era assim que a gente se sentia. Mesmo quando não estávamos ao lado do nosso cônjuge. Nós estávamos no meio da cidade, nós estávamos longe do olhar do cônjuge, mas era como se o cônjuge estivesse do nosso lado. E se passasse alguma cena que fosse indecorosa, que não fosse conveniente, nós não fixávamos os olhos ali, por quê? Porque era como se o cônjuge estivesse do nosso lado. E se o cônjuge estivesse do nosso lado, nós não faríamos isso. Não fixaríamos o olhar no outro homem, não fixaríamos o olhar numa outra mulher. Em respeito ao nosso cônjuge, nós não queríamos jamais tomar uma atitude dessa. Por quê? Porque essa pessoa... Meu coração ama essa pessoa. A minha alma ama essa pessoa. E quem ama, protege, cuida, não agride, não ataca. Então a gente estava sempre pensando, eu não posso fazer isso porque eu vou magoar meu marido. Eu não posso fazer isso porque eu vou magoar minha esposa. Eu não vou jamais entrar nessa situação, por quê? Porque isso iria ferir o coração do meu cônjuge. Eu não vou aceitar esse convite, eu não vou participar dessa conversa, eu não vou ir contigo nessa festa, porque eu sei que eu estaria contrariando o meu cônjuge. E aí a pessoa poderia virar para a gente e falar, nossa, que absurdo, mas você deixa o seu cônjuge te dominar dessa maneira? E a gente responderia, não é o meu cônjuge que me domina, é o amor que eu tenho por ele. O amor que eu tenho por Ele é uma lei dentro de mim. Governa meu comportamento. Coloca limites ao meu comportamento. Porque eu respeito esse amor. Porque eu dou valor a esse amor. Porque pobre de quem vive nessa terra e não ama ninguém. E não encontra o amor.
para ser o seu companheiro, a sua companheira, nos dias bons e nos dias ruins, para ser o seu melhor amigo, a sua melhor amiga. Andar sozinho é muito difícil, andar junto é difícil também, sem dúvida nenhuma, mas Deus não nos criou para andar sozinhos. Só que há pessoas que ao longo da sua vida, ela tem essa oportunidade de amar e de ser amado, mas não sabe respeitar esse amor, não entende o valor desse amor. É uma oportunidade que Deus lhe dá de construir uma família, de construir uma história que começa aqui, às vezes na adolescência, às vezes no início da juventude, e vai chegar lá nos 70 anos, nos 80 anos de idade, os dois caminhando junto, compartilhando junto, momentos leves, alegres, momentos de gargalhadas, mas também momentos pesados, momentos tristes, momentos flagelantes, mas tem um parceiro, tem um companheiro, tem uma amiga do lado. Isso por quê? Porque um dia aconteceu o amor, e o amor propôs esse compromisso do casamento, e por causa desse amor estão casados. E esse amor, quando ele tem expressão na mente e na alma, ele freia o marido, ele freia a esposa. Eu queria que o Espírito de Deus encontrasse mentes receptivas aqui nessa noite, para entender que nós precisamos amar o nosso cônjuge. Hoje, mais do que amávamos quando nós éramos namorados. Nós precisamos nos amar hoje, mais do que amávamos no período da lua de mel. Nós precisamos amar hoje, mais do que amávamos no início do nosso casamento. Porque os desafios vão aumentando de proporção, os desafios vão crescendo, a intimidade da convivência tão próxima vai revelando profundamente tanto as qualidades quanto os defeitos um do outro. Mas isso não pode tornar o amor sem brilho, opaco. Por quê? Porque o amor que eu sinto pelo meu marido me ajuda a não pecar. O amor que o meu marido tiver por mim, lhe ajudará a resistir a tentações. Das duas, uma. Ou o pecado vai aumentar na minha vida e esfriar o meu amor, ou eu terei um amor tão fervoroso, tão caloroso, tão determinante no meu coração, que ele me ajudará a não permitir que a iniquidade aumente na minha vida. Tanto são cantadas aí pelas letras das músicas, especialmente aqui na nossa cultura ocidental, que histórias bonitas, emocionantes e românticas, elas seguem entre tapas e beijos. E é isso que se canta em verso e prosa, e parece ser a coisa assim mais maravilhosa, porque pelo menos não tem rotina. Tem hora que está ali no maior barraco, daí a pouquinho está na maior alegria, no maior love, e assim vai levando. Mas isso não é inteligente, isso não é sensato, isso não é prudente, isso não é sábio. A sabedoria da vida ensina para nós que relacionamentos sólidos nos protegem. Relacionamentos sarados, relacionamentos curados, são ferramentas do Espírito Santo para nos ajudar a resistir a tentações. Porque quando nós amamos essa pessoa que nós escolhemos para estar conosco até o final dos nossos dias, quando nós valorizamos esse amor, quando não temos medo de amar, quando nós realmente temos consideração, olhamos para essa pessoa e pensamos assim: eu sei que eu tenho que amar todos os meus semelhantes, mas esse aqui é o meu cônjuge. Por essa pessoa aqui, eu tenho uma afeição diferenciada. Ah, mas os colegas vão rir se eu falar. Eu não preciso falar, mas se eu tiver que falar, ainda que eles riam, não vai alterar em nada, porque eu não sou um adolescente, uma criança, que colega faz minha cabeça. Eu não estou nessa fase, nessa idade.
Isso é fase, tá? Na vida de uma criança, de um pré-adolescente. Pode ser que essa fase chegue, mas ela também vai embora. Nós já estamos longe dessa fase. Nós não andamos mais pela cabeça dos outros. Nós não dependemos da aprovação dos outros. Nós não seguimos o ritmo que o mundo determina. Nós seguimos a sabedoria bíblica. Jesus falou, são duas forças antagônicas, pecado e amor. Uma neutraliza a outra, elas são combativas. O que precisa permanecer na minha vida e na sua? O amor nos ajuda a prosseguir e progredir na vida de santidade, que é aquilo que faz parte da exigência do reino de Deus. Quando nós encontramos os filhos, por exemplo, e os filhos, eles sabem que eles precisam amar os seus pais, e se perguntar, eles vão dizer que amam, mas é um amor que não tem essa afeição especial por esse pai, por essa mãe, não tem. Não, mas eu amo meu pai, eu amo minha mãe. Mas você vai encontrar filhos que dizem isso a plenos pulmões, mas ainda assim desobedecem seus pais, mentem para os seus pais a respeito do que estão desobedecendo, são agressivos nas palavras, são irritantemente arrogantes com seus pais, conversam com seus pais com o nariz tão arrebitado, mas tão empinado, como se eles é que fossem as pessoas dentro dessa casa, que estão realmente com um volume de informações maior sobre a vida, sobre as coisas que realmente importam. Nós vemos filhos que, se você perguntar, eles assim automaticamente vão dizer, é claro que eu amo a minha mãe, é claro que eu amo meu pai, mas não sabem lhes devotar respeito, não conversam com seus pais num tom de humildade, não têm a consideração de, quando estão no colégio, quando estão com amigos, ou quando estão com um namoradinho, uma namoradinha, e lhes são propostas algumas coisas que os seus pais já proibiram, já explicaram, isso não pode, isso está errado, isso você nunca vai fazer. No momento em que os convites são feitos, no momento em que a abordagem é feita, eles se lembram do que os pais falaram. Mas os amiguinhos valem mais nessa hora. Mas o namoradinho, a namoradinha tem mais importância nessa hora. E então, por causa disso, os pais ensinam direito, os pais dão os comandos certos, mas os filhos agem por si próprios, porque eles não estão preocupados em agradar os seus pais. Amam, mas não estão preocupados em agradar os seus pais. Mas insistem em dizer que os amam. Mas eles não têm para com os seus pais uma afeição especial que supere a afeição que eles têm pelos colegas, ou pelo namoradinho, ou pela namoradinha. Porque se assim fosse, quando uma proposta lhes fosse feita, que fosse contrária aos ensinamentos dos seus pais, que fosse contrária à determinação dos seus pais, a resposta viria rápida e firme. Eles diriam, eu jamais vou contigo nisso. Eu jamais vou colocar isso na minha vida. Eu jamais vou experimentar isso aí. Não, mas todo mundo usa. Eu sei, eu tenho visto isso lá no nosso escola. Eu tenho visto isso no meio dos nossos amigos. Eu sei que está todo mundo usando. Eu sei, você não está me contando nenhuma novidade. Mas o pessoal começou a usar muito mais jovem do que tu. Eu sei que eu já estou ficando velho perto de vocês. Eu nunca usei, eu nunca vou usar. Mas tu não tem nem curiosidade, nem que eu tivesse. Curiosidade não me governa. O que me governa é obediência a Deus e obediência aos meus pais. Aí o coleguinha desse garoto, dessa garota, provavelmente, lhes apertaria e lhes tentaria deixar em vergonha, dizendo, você só pode ser doido, maluco, você é um fanático, você é um lunático, em que mundo que você vive? Ninguém age dessa maneira na tua idade, não, estou parecendo velho. Esse menino, essa menina pode ser um junior, um adolescente, mas se ama os pais e dá voz a esse amor, saberia o que dizer? Saberia dizer, eu não quero fazer minha mãe chorar. Eu não quero que a minha mãe adoeça de tanta angústia por minha causa. Eu não vou dar esse aborrecimento ao meu pai. Não, mas fala a verdade, não te dá vontade nem de experimentar uma vezinha só. Eu vou falar a verdade.
Eu não sou melhor que você, eu sou um ser humano igual a você mesmo. E te falo a verdade que às vezes me dá vontade sim, mas a minha vontade não é mais forte do que o respeito que eu tenho pelos meus pais. A minha vontade não é mais importante do que a responsabilidade que eu tenho de não produzir sofrimento na vida dos meus pais. A vida dos meus pais já não é fácil. Eu vejo lá, eles lutam da hora que levantam até a hora que vão dormir. Eles não cuidam deles próprios, Quando eu era criancinha, 2, 3, 4 aninhos, eu não percebia isso. Mas hoje eu sou uma pessoa de 12, 13, 15, 16, 20, 30 anos. Eu tenho testemunhado isso. Meus pais não cuidam deles mesmos. Eles passam da hora de fazer um exame. Eles passam da hora de fazer uma consulta. Eles passam da hora de renovar seu guarda-roupa. Eles passam da hora de fazer uma viagem para poder distrair a cabeça. Eles não cuidam deles, eles só cuidam de mim e dos meus irmãos. Eles vivem para nós. Como é que você quer que eu pague isso? Como é que você acha que é justo eu retribuir isso? Eu vou então fazer tudo de contrário ao que eles me mandam? E depois alguém vem e pergunta para mim assim: tu ama teu pai, tu ama tua mãe? E eu vou ter coragem. Eu vou ter a ousadia de abrir a minha boca e dizer: é claro que eu amo. Que tipo de amor é esse? Porque o amor, ele coloca a pessoa amada numa posição superior às demais. Não tem amigo que eu possa amar mais do que eu amo meu pai. Não tem amiga que eu possa amar mais do que eu amo a minha mãe. Então, coerentemente, eu não vou preferir agradar um amigo para poder aborrecer meu pai. Eu não vou preferir agradar uma amiga sabendo que estou aborrecendo minha mãe. Porque tem que ter organização na mente, na alma e no comportamento. Porque amar significa ter uma afeição especial por aquela pessoa. Se eu sou um filho e eu ainda desfruto do prazer, do convívio do meu pai, da minha mãe, eles precisam receber o meu amor por eles, porque esse amor de filho pertence a quem? Ao pai, à mãe. Ele está na alma do filho, mas não pertence ao filho, pertence ao pai, pertence à mãe. Então qual que é o dever do filho? Entrega esse amor ao seu pai, entrega esse amor à sua mãe. Como, pelo amor de Deus? Simples. Demonstre. O apóstolo vai dizer: não ame só verbalmente, expressando apenas com palavras. Ame com obras, ame com atitudes, ame com comportamento. Comporte-se como alguém que ama seu pai. Comporte-se como alguém que ama sua mãe, porque você ama. Só tem que alinhar o comportamento a esse amor. E quando o filho faz isso, quando a filha faz isso, além de estar protegendo os seus pais de desgaste emocional e psicológico, que pode matá-los antes da hora, protegem a si mesmos. O filho que ama o pai e ama a mãe, ele não tem medo do mundo. Nossa, mas esse mundo é ameaçador, esse mundo é cheio de podridão, esse mundo está cheio de coisa perigosíssima. Mas esse filho não tem medo do mundo. O que protege ele? É claro que, em primeiro lugar, o temor que ele tem para com Deus. Mas não só isso, ele também tem respeito, como a Bíblia manda, ao seu pai e à sua mãe. Aonde esse filho, essa filha estiver, vai estar ali a quilômetros de distância do papai e da mamãe. Mas no coração e na mente, na alma, na consciência, vai sentir como se o seu pai estivesse do seu lado. Como se a sua mãe estivesse do seu lado. A menina está vendo as coleguinhas levantando cada vez mais a saia para aparecer cada vez mais as pernas, ou sei lá mais o quê. A menina está do lado das coleguinhas que estão assanhando para o lado dos meninos na sala de aula e fazendo propostas e marcando encontros e apelando mesmo e rotulando eles se eles não aceitarem o que elas estão propondo. A menina está vendo as suas coleguinhas fazerem isso e ela pensa: nossa, todas fazem isso. Eu também poderia fazer. Não, eu não posso fazer. Por que você não pode? Porque tem uma lei dentro de mim.
que diz para mim que eu devo respeitar aquilo que a minha mãe falou, aquilo que o meu pai falaram para mim. Eles disseram, não exponha seu corpo. Eles disseram, não permita que toquem seu corpo. Eles disseram para mim, você precisa honrar seu próprio corpo. Eu cresci ouvindo eles falando isso para mim. Eles não estão aqui agora, mas para mim é como se estivessem. Porque eles não estão, mas a autoridade deles sobre a minha vida está. Onde quer que eu vá. Você imagina se fosse esse o entendimento, o pensamento? Nós podíamos deixar nossos filhos saírem para os seus estudos, para os seus cursinhos, para as suas viagens, e podíamos dormir, botar nossa cabecinha no nosso travesseiro, e ter o sono mais tranquilo do mundo, porque nós poríamos a mão no fogo e poderíamos dizer, não, eu sei que eu posso confiar nesse filho, eu posso confiar nessa filha. Não vão seguir pelo seu próprio nariz e muito menos pelo nariz de outros. Eles vão aceitar que eu os conduza pelos mandamentos, pelos ensinamentos, que eu não tirei de trás da orelha, eu tirei da santa palavra de Deus. O problema no mundo é que o amor não tem voz, o amor não legisla, ele não determina o comportamento das pessoas. E mais se ver hoje a pessoa dizendo que ama, mas são apenas palavras. E não se imagina que quando a gente ama nosso cônjuge, quando a gente ama nossos pais, e quando a gente vive por esse amor, nós estamos protegendo eles, mas estamos protegendo nós mesmos. Se isso não for uma regra na nossa vida, nós estamos desprotegidos para o quê? Para tantas possibilidades de aumentar o nosso potencial de errar. Porque nós somos convidados a errar o tempo todo nessa vida. O tempo todo nós somos convidados, atraídos, seduzidos e quase arrastados para práticas de erros. Coisas que nós, há algum tempo atrás, nós nem consideraríamos, mas se não tomarmos cuidado, nós vamos deixando a nossa consciência tão receptiva que nós vamos começar a dizer, mas isso aqui o que que tem? Mas isso ali nada a ver. E aí começam os de fora a nos querer colocar uma impressão errada a respeito desse amor para com Deus que tanto nos governa, e esse amor para com o cônjuge que tanto nos limita, e esse amor para com os pais que então devem nos conduzir, e as pessoas vão querer dizer para nós que nós não temos liberdade, que isso não é vida, que isso não é viver, que nós não estamos aproveitando a vida, que isso é prisão. Então casamento é prisão. Então viver em família é prisão. Então relacionamento familiar é prisão. Então ser um assíduo frequentador da casa de Deus, um membro ativo na igreja, é prisão. Você está proibido de fazer um tanto de coisas. Isso é prisão, meus irmãos. Nós somos prisioneiros de Deus. Nós somos prisioneiros dos compromissos conjugais? É prisão? É prisão, meus irmãos? Não, é um prazer para nós saber que nós estamos protegidos dentro desses relacionamentos. Esses relacionamentos nos defendem, nos guardam, nos preservam, nos protegem, nos freiam. A seriedade com que nós olhamos o nosso relacionamento com Deus, priorizamos o nosso relacionamento com Deus. Jesus falou disso. Ele falou, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, está provando que me ama. E porque Ele me ama e prova que me ama, guardando os meus mandamentos, eu também o amarei. E virei e me manifestarei a Ele. Nós precisamos cuidar desses relacionamentos. Que o Espírito Santo abra a nossa mente aqui nessa noite. Esse relacionamento conjugal é do meu interesse, porque ele me favorece, ele me protege. A coisa mais fácil do mundo é uma mulher estranha arrastar para os seus braços um homem que tem a sua esposa dentro de casa, mas não estão vivendo nessa harmonia, não estão vivendo em parceria, não estão protegendo esse relacionamento, não cultivam esse amor, não demonstram esse amor, vivem dentro de casa em guerra. Isso aí favorece bastante os propósitos do inferno. E o Senhor Deus quer nos dar sabedoria nessa noite.
Eu preciso de ter um bom relacionamento com o meu esposo, porque isso me protege. Isso faz com que eu pense nele antes de tomar uma atitude. Isso faz com que eu leve em conta se eu estou fazendo ele sofrer antes de eu me dedicar a um outro relacionamento, a uma amizade que já se apresenta assim com más intenções. Se eu levar em consideração a pessoa que eu amo, o quanto que o meu comportamento vai fazer ela sofrer, se isso for importante para mim, você imagina quanta coisa errada eu vou deixar de fazer? Alguém está me entendendo? O Espírito Santo está nos instruindo nessa noite, com uma palavra de sabedoria para o nosso dia a dia, meus irmãos. De hoje em diante eu queria que Ele fizesse isso, que Ele nos trouxesse essa mensagem à memória. Nós que estamos no relacionamento conjugal, os filhos que estão ainda vivendo debaixo do mesmo teto com os seus pais, e mesmo já casados, que nós, todo lugar que nós estivéssemos nessa cidade, na companhia de quem quer que fosse, qualquer que seja o compromisso que estamos atendendo, nós tivéssemos esse entendimento. Para mim é como se o meu cônjuge estivesse aqui do meu lado. Então eu vou agir como se ele estivesse aqui do meu lado. Quando meu cônjuge está do meu lado, eu não fico com ri para um monte de homens. Então quando o meu cônjuge não estiver do meu lado, e tem um monte de homens caçando graça comigo, eu não vou ficar de ri com eles. Alguém está me entendendo? Porque eu vou levar em consideração. Por que eu vou levar em consideração o meu cônjuge? Porque ele não é um homem qualquer na minha vida. Ele é um homem a quem eu devoto uma afeição especial. Durante o dia eu vou ver tantos outros homens, eu vou passar pelas ruas e vou passar por tantos outros homens, eu vou entrar no coletivo e vou estar sentados ali tantos outros homens, todos da máxima importância aos olhos de Deus, mas nenhum deles é a pessoa a quem eu devoto uma afeição especial. Essa pessoa é um só, aquele com quem eu estou casado. Esse homem sai de manhã, ele vai para o seu local de trabalho, ele vai circular pela cidade, resolver tantas coisas, e ele vai se deparar com tantas mulheres, e ele vai ver tantas esticando o olho para ele, e propondo coisas através de olhares, e se insinuando, e por vezes até oferecendo o número do seu telefone para contato, caso haja algum interesse posteriormente. Esse homem vai pensar: se a minha mulher estivesse do meu lado, ainda que eu percebesse que a fulana está me olhando com olhos cobiçosos, eu não acharia isso engraçado, eu não acharia isso interessante, eu não daria confiança para ela. Se a minha mulher estivesse do meu lado, essa filha não sei de quem, que está aqui esticando o olho para o meu lado, ela não teria mais um segundo da minha atenção. Minha mulher não está aqui do meu lado, mas eu vou agir como se ela estivesse, exatamente como se ela estivesse. Pelo respeito que eu tenho a ela. E por que tanto respeito? Porque é uma pessoa a quem eu tenho uma afeição especial. Ora, mas tu é homem, a coitada que está lá te flertando contigo é mulher. Isso não dá liga. Não, não é assim. Não é assim. Não é assim, porque não é só instinto que está em ação aqui. O racional, o raciocínio, a mente pensante, a capacidade de prever consequências, está aqui também. O caráter prevalece sobre os instintos. Mas ninguém resiste. Você reparou no avião? Eu vi. Como que tu vai resistir? Está te dando confiança. Os colegas tudo já deram confiança. Ela não quer papo com ninguém, ela quer papo contigo. Como que tu pode resistir? Tu tem algum problema? Não. Exatamente porque eu não tenho problema nenhum. Eu não tenho problema, eu tenho caráter. Eu tenho caráter. Porque eu não sou um bicho. Eu não sou um animal. Eu não reajo por mero instinto. Meus instintos, meu corpo obedece o meu caráter. Minha mão não toca o que ela bem quiser tocar. Ela só vai onde o meu caráter concorda. Porque eu sou responsável pelo meu comportamento. Eu não vou dizer lá na frente: foi Satanás, foi o diabo. Ele está soltinho no mundo mesmo, eu sei. Mas ele não toma decisão. Ele oferece opções, mas ele não toma decisão.
A decisão quem toma sou eu. A decisão quem toma é o ser humano. E nós temos um caráter cristão. Nós precisamos apresentar a essa sociedade o valor da santidade na vida do povo de Deus. A santidade, eles iriam rir se ouvissem o que eu vou dizer. A santidade é a única oportunidade ou possibilidade de fazer descer os níveis de imoralidade que estão aí pelas ruas do nosso país. A santidade é a única chance de baixar os níveis da mentira, da desonestidade, da deslealdade, de tudo de ruim que você vê que está por aí, detonando com os relacionamentos e fazendo com que o ser humano seja o indivíduo mais perigoso na face da terra. Mas só que quem está do lado de fora do reino não tem chance de viver a santidade. Mas os que estão do lado de dentro têm. Não apenas têm chance, mas são convocados a isso. Jesus está dando um alerta. Ele está dizendo a iniquidade multiplica aonde o amor esfria. Alguma coisa para esfriar tem que antes ter sido calorosa, fervorosa. E é por isso que eu fiz questão da gente lembrar o começo da nossa caminhada com Deus, o começo da nossa vida e o que levou ao relacionamento conjugal. Amor, calor, afeto, afeição, carinho, respeito, consideração. Onde é que isso tudo está indo parar? Vamos atrás, vamos buscar de volta. Vamos buscar de volta para dentro da nossa casa. Vamos buscar de volta para o nosso relacionamento. Vamos buscar de volta para o convívio conjugal. Marido e mulher conversando um com o outro, com muito cuidado, com muito tato, escolhendo as palavras, porque consideração. Porque um assunto precisa ser tratado. Ele é nevrálgico, ele é doloroso, mas ele precisa ser tratado, mas não precisa ferir, não precisa agredir. Por causa do amor, a gente protege um ao outro. Não, a gente precisa lavar essa roupa suja, mas eu ainda não estou pronto, eu preciso me acalmar primeiro, porque eu não posso conversar com ele para atacar, eu não posso conversar com ela para agredir, para ofender, porque eu amo. Quem ama tem uma afeição especial, e essa afeição especial não quer machucar, quer proteger, quer guardar. Os filhos vão entrar nessa novidade do relacionamento com seus pais. Eles não deixam de ter a importância que tinham quando os filhos tinham 2, 3 aninhos. Os pais, eles sempre serão importantes na vida dos filhos. Seus conselhos, as orientações que eles têm para dar. E o filho humilde obedece, ouve, reflete. Por quê? Porque sabe que os seus pais querem lhe proteger. Que o Espírito de Deus nos ajude a compreender o chamado que Ele nos faz nessa noite. Nós gostaríamos de orar agora. Para isso eu queria que nós ficássemos de pé. E se nós estamos aqui com o nosso cônjuge, eu queria que nós estivéssemos juntos agora então. Abraçado, marido e mulher. Se os filhos estão aqui, porque muitos não estão lá em cima nas atividades próprias para a idade deles, mas se você é um filho e seus pais estão aqui, eu queria que você também se unisse a eles agora. A família vai orar a Deus e vai dizer ao Senhor, meu Deus, o amor não pode esfriar entre nós. Nós estamos permitindo que isso aconteça, mas que a partir de hoje nós vamos nos responsabilizar por isso. Qual que é a casa que não tem problema? Qual é o relacionamento que não tem atrito? Sempre vai haver. Mas o Senhor Deus está nos responsabilizando nessa noite. Esse amor não pode acabar. Esse amor aí, ele não pode acabar. E ele não pode ser apenas uma coisa abstrata, ele tem que ser demonstrado, ele tem que ser traduzido em palavras e em atitudes. Essa pessoa, ela é importante demais para você. Feche os seus olhos. Essa pessoa não é uma pessoa qualquer. Não é apenas o seu próximo. Essa pessoa aí não é apenas o seu semelhante. Essa pessoa faz parte da história da sua vida. Essa pessoa faz parte da estrutura da sua vida. Ficar de bem com essa pessoa é importante demais para você. Ficar de bem dentro dessa casa. Essa casa tem que ser um lugar de paz. Um lugar onde as pessoas se comunicam com respeito, com consideração. Por quê? Porque todo mundo que mora aí se ama. É um amor sincero, é um amor verdadeiro. Deixa esse amor se expressar dentro da sua casa, no seio da sua família. Demonstra. Talvez alguém vai dizer, mas eu sou assim, muito frio, muito seco. Desenvolve então esse negócio. Aprende a ser carinhoso.
Aprende a ser carinhosa, porque o amor é assim. O amor é assim, ele é afetuoso. Ele não é gelado. Pois Jesus está falando, é o pecado que esfria. Por quê? Porque o amor não é gelado. O amor é caloroso. O amor abraça, o amor toca. O amor fala de forma amiga. O amor fala de forma carinhosa. O amor se expressa assim, de forma fervorosa, calorosa. Agradece a Deus por essa pessoa. Pode começar a orar, pode começar a orar, pode começar a orar. Pede a Deus, me ensina a cuidar dela, Senhor. Me ensina a cuidar dele, meu Pai. Pede, fala, Senhor, me ensina a cuidar dos meus pais. Me ensina a proteger meus pais. Eu não quero ser para eles motivo de doença, motivo de angústia, motivo de depressão. Me ajuda, Senhor. Eu amo demais os meus pais. Eu preciso lembrar disso. Quando eu estiver fora da presença deles, eu preciso lembrar disso, para que eu possa proteger a eles e ser protegido por esse amor. Ore, 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 ore pela sua casa, ore pela sua vida espiritual. Peça a Deus, renova-me. Renova em mim esse amor, Senhor. Renova na minha mente, renova na minha alma, renova no meu ser. Deixa o Espírito de Deus suavizar você. Aleluia! Quebra barreiras aqui, Senhor. Quebra barreiras aqui, Senhor. Atua, Espírito Santo, unindo essa família, Pai, unindo nesse amor sincero, nessa paciência, nessa ajuda mútua, para a glória do Teu nome, Senhor. Tira, Deus, todo engano. Ore, 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 ore. Clame a Deus, clame a Deus. Abre teu coração. Com toda a minha Aleluia. força, Maravilhoso Deus. Quero dedicar. Aleluia. Ora, igreja, ora. Satanás quer atacar a tua casa, mas Deus está te dando ferramenta nessa noite. Meu lar Oh, Santo Deus. O nosso futuro. Vem agindo aqui, Espírito Santo. Vem agindo na mente, no coração. Vem atuando, Senhor. Vem atuando, Senhor. Aleluia. Maravilhoso Espírito de Deus. O meu lar a ti. Canta, canta junto com a sua família. Eu e minha casa Aleluia. serviremos a Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus.